Olá, amigos, olá, amigas, uma boa noite. Vamos dar início à mensagem de Deus, mas antes eu gostaria de orar com você. Feche os seus olhos. Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Senhor, neste momento nós unimos a nossa fé para ouvir, ó Deus, a Tua palavra. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está me assistindo, me ouvindo, e que ela possa ser alcançada pela Tua graça, pela Tua misericórdia, sustentando, Deus, a caminhada desta pessoa e de sua família. Abençoa, Senhor, este momento tão importante. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. É muito bom estar aqui com você, pastor Ailton, Nova Vida de Vasconcelos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se. Nós estamos aí num desafio de alcançarmos 1000 inscritos. Já temos aí quase 450 pessoas e eu creio que nós vamos chegar lá, né? Então, por favor, inscreva-se e no final do vídeo, dê o seu like ou dislike. Eu quero falar com você esta noite sobre a sarça ardente, né? A história de Moisés diante da sarça ardente está registrada lá no capítulo 3 do livro de Êxodo. Olha que bacana, hein? Segundo a narrativa bíblica, Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro. Lembra? Jetro. Interessante, né? Você observa que Jetro acompanhou Moisés e foi o homem que deu a sugestão a ele para fazer grupos de homens para ajudá-lo, porque eles não estavam aguentando fazer a obra sozinho. Que bacana, né? E aí então Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro, quando o levou para o lado ocidental do deserto, chegando ao monte Horebe. Que bacana, né? Então você vê que a história ela narra de uma maneira muito bacana, e essa história ela causa algumas surpresas e, por que não dizer, alguns espantos, né? Porque era impressionante, como diz aí no capítulo 3, no versículo 2 diz: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Que bacana, né? A curiosidade de Moisés, a curiosidade do ser humano e a manifestação do poder de Deus. Aleluia! E nós vemos então que Deus ficou impressionado com a curiosidade de Moisés. E aí Moisés, foi lá, aquela curiosidade, mas aí então Deus chamou a atenção de Moisés, falou: eis-me aqui, Então disse Deus: não se aproxime. Olha que legal, né? Moisés sempre prestativo, falando para Deus: eis-me aqui, e Deus falando para ele: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra
santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai. Viu? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, né? Diz a Bíblia, pois teve medo de olhar para Deus. Ah, gente, se fosse eu não cobriria o rosto. Eu ia correr para cima de Deus, uma alegria, uma imensa satisfação de estar ali na presença dele. Mas eu sou diferente de Moisés. Moisés era um homem já preparado por Deus, lembra, desde o seu nascimento, e ele sabia o risco que ele corria de ver Deus, né, naquele momento ali face a face. Primeiro, ele precisava da liberação de Deus. Oh, que bacana, hein? Aí disse Deus para Moisés no versículo 7: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Aleluia! Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque você observa que Deus, Ele sabe o que você está passando. Ele tem ouvido a sua oração, o seu clamor. Esses que te atormentam. E quando eu falo esses que te atormentam, não significa especificamente pessoas, mas tantas situações, tantas adversidades que você tem passado, mas Deus tem observado. E vamos que vamos. No versículo 9 diz: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Nós acabamos de fazer a nossa oração das 18 horas, e olha, Deus tem visto o quanto essas pessoas têm sofrido. E Ele tem sustentado essas pessoas, graças às orações. É muita gente orando, gente. Isso tem uma força muito bacana, muito grande. E Deus ouvindo o clamor do seu povo. Aí então, Moisés continua com o diálogo, né? Com Deus. Você percebe que bacana? Deus desceu e foi lá conversar com Moisés. Puxa vida, Deus tem conversado com você? Ele foi conversar com Moisés, pessoalmente. Mas nós vamos chegar lá, né? E havia uma necessidade de Deus nomear Moisés como o libertador daquele povo. E você então vê que a nomeação foi uma glória. Não teve nenhum coquetel, não teve nenhuma festa, teve sim a manifestação do Senhor. Moisés ficou meio perdido, né? E falou: e quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? E Deus disse a Moisés, né? Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês.
Desculpa, aqui a friagem está ótima. Né? Então você percebe que ele disse também a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. Eu sou. Que bênção, né? Então nós vemos o poder de Deus de uma forma sobrenatural e vemos que a Bíblia, né, ela enfatiza aqui que em dado momento o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo no meio de uma sarça. Bem, quando Moisés olhou para essa sarça, ele percebeu que essa sarça ardia, mas não se consumia. Um fato curioso chamou a atenção dele. Como nós ficamos curiosos também com as manifestações de Deus. Uma coisa natural, né? Olha só, eu já contei esse testemunho algumas vezes lá na igreja. Eu vou contar para você. Eu sei que de repente você nem vai acreditar. Viu? Então olha só. Lá na empresa onde eu trabalhava, na Light, né? Lá nós tínhamos um grupo de irmãos evangélicos. E uma vez por mês, numa sexta-feira, havia um culto lá no monte, em Tinguá, na Baixada Fluminense. Né? E aí, então, uma vez eu fui convidado pelo Fernando e Mário Gomes, né? Que eram colegas de trabalho. Se eles estiverem ouvindo, eles vão lembrar disso. E aí o Fernando informava o seguinte: olha, lá tem um trabalho maravilhoso. E esse trabalho, deixa eu ajeitar aqui esse paletó que tá, né? E esse trabalho, lá o fogo cai. Puxa vida! E eu estava começando a minha carreira, né? Eu estava começando no Evangelho, não tinha muito tempo, já estava lá na Nova Vida de Bangu, servindo lá o pastor Valdeci, e eu topei, fiquei curioso, igual Moisés ficou curioso aqui. Falei, caramba, eu quero ir lá ver esse fogo cair. Gente, nós subíamos 20 minutos de morro, de noite. Começava lá para as 10, 11 horas. E nós subimos e fomos para lá. O pessoal, né, diversas denominações, tinha um presbítero dirigente e levava um lençol, né, lençol branco, um grande lençol, forravam o lençol sobre os matos, porque era mato, a gente tinha que ajoelhar, orar, e ali então naquele lençol a gente se ajoelhava e começava a orar, a clamar a Deus, aquela coisa mesmo de pentecostal, né? Gente, daqui a pouco o presbítero gritou: olha pessoal, o fogo já está caindo. Oh, aleluia! E eu fiquei assim, o fogo já está caindo? Fiquei na minha, né? Aí catucava o Mário, catucava o Fernando.
E curioso, quero ver. Gente, ele pegou lá um graveto visivelmente aceso, uma sarça ardente, e pegou aquele graveto, né? Um graveto desse galhozinho aqui, né? Você não está vendo, mas tem um galho aqui, ó. Tem um arranjo bonito aqui. É? E ele pegou aquele graveto vermelho, como fogo, aceso. E eu fiquei assim, gente, Deus me perdoa, já perdoou naquela época mesmo, que eu pedi perdão lá. E eu falei, caramba, será que isso não é um efeito aí para impressionar a gente? Eu novinho na fé, caminhando, gente. Eu orei a Deus ali naquele momento, com a minha incredulidade, não diferente da de Moisés. E eu falei para Deus, Deus, por favor, me perdoe. Mas olha só, eu vou sair desse lençol, eu vou me afastar daqui, e eu quero que o Senhor me mostre o fogo em outro lugar. E eu saí, o pessoal ali clamando, orando, gritando, né, aquela coisa toda, e eu levantei devagarzinho, aí fui lá, andei aí uns 3, 4 metros de distância, dobrei o meu joelho lá no mato, na terra, e algo na minha frente se acendeu. Aleluia! Eu não entendia nada. Eu peguei então o graveto. Peguei 2 gravetos acesos, com medo até de me queimar. E segurei aquele graveto. E eles permaneceram acesos. Presta atenção nisso. Uma experiência com Deus. Eu peguei aquele graveto aceso, glorifiquei a Deus, levantei, fui lá no grupo, falei, o fogo está caindo mesmo. Aleluia! E mostrei para o grupo e glorificaram aquela coisa toda. Gente, que coisa maravilhosa. Eu não entendia, mas eu pedi a Deus, Deus, o Senhor quis me mostrar alguma coisa, quis me falar alguma coisa. Mostrei o Mário, mostrei o Fernando, o pessoal, mas fiquei com ele na mão. Você acredita que nós ficamos ali orando até umas 4 e pouca da manhã? Olha só, hein? Começamos a descer o monte, já amanhecendo. Quando nós chegamos lá embaixo, eu peguei o graveto que eu levara, e ele estava apagado. Não continuou aceso. Levei para a casa do Fernando, depois levei para minha casa, guardei aquele graveto verde, seco, mas nunca mais acendeu. A glória de Deus na minha vida. Assim aconteceu. Contei para o meu pastor ficou assim, né? Da mesma forma que eu fiquei antes. E aí então, continuando, Deus se revela a Moisés aqui, na sarça ardente. Quando Moisés se aproximou para poder contemplar mais de perto a sarça ardente, Deus, do meio da sarça, o chamou pelo nome e lhe ordenou que tirasse as sandálias, porque era lugar santo. Aleluia! Você vê a sintonia de Deus, o cuidado de Deus com o lugar aonde Ele se manifesta, aonde é a igreja hoje, onde nós temos que ter cuidado, no lugar onde nos reunimos. Caramba, que coisa maravilhosa. Aleluia. E você viu que na sequência da leitura,
Deus falou com Moisés, dizendo que estava atento à aflição do povo de Israel, sob a opressão dos egípcios. Ele anunciou que iria libertá-lo e conduzi-lo à terra prometida. E que Moisés havia sido escolhido para liderar aquele povo. Aleluia! Deus está atento à aflição que você está passando. Pode acreditar nisso. E anuncia que vai te dar a vitória. Não se preocupe, não desista, não se desespere. Acredite nesse Deus que se manifesta de formas sensacionais, formas tremendas. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus que eu estou passando para você esta noite. Alguns entendem que a sarça ardente seja uma referência ao povo de Israel. Ou seja, um povo perseguido, mas não consumido. Aleluia! Um povo perseguido, mas não consumido. Sobre isto, o nosso irmão Moody, ele escreve que, assim como a nação de Israel não foi consumida na fornalha da aflição, assim a sarça ardia e não se consumia, pois Deus estava lá. Você percebe? Que Deus está nessa aflição que você está vivendo, que você está passando. Esse é o mesmo Deus que nós servimos, que nós amamos, que nós invocamos. Aleluia! Louvado seja Deus. Outros entendem que a sarça ardente era uma figura do que Deus havia planejado para o próprio Moisés. Eu me identifico aí. Eu me identifico nessa interpretação, que alguns entendem, né, que essa sarça ardente era uma figura do que Deus havia planejado para o próprio Moisés. E eu entendo isso na minha vida. Lá em Tinguá, Deus estava mostrando para mim, através daquele graveto aceso, fora as areias, toda acesa em volta, onde eu ajoelhei, uma coisa sobrenatural. E Deus estava mostrando para mim que um dia eu seria comissionado, chamado, preparado por Ele. Aleluia! Louvado seja Deus! E quantas fornalhas de aflição eu já fui lançado, mas Deus me preservou. E eu estou aqui ainda, 33 anos, dentro desse reino, pregando a palavra de Deus. Eu fico, né, depois eu identifiquei com o tempo, com a experiência, eu falei, caramba, Deus se pronunciou para mim. E de uma forma especial para mim. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu sou um privilegiado, eu me acho um privilegiado. Deus me ama de uma forma muito grande, gente. Muito grande mesmo. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Vou chorar aqui, né? Tem um pastor, Wisby, americano, que diz: Deus pode tomar
um arbusto insignificante, fazê-lo arder e transformá-lo num milagre. E era exatamente isso o que desejava fazer com Moisés. Ou seja, Moisés era um frágil arbusto, mas Deus era o fogo que lhe daria poder. Aleluia! Louvado seja Deus. Henry também observa que o fogo não estava em um cedro alto e majestoso. Muito bacana essa interpretação de Henry. Mas em um arbusto com espinhos, no sentido de mostrar que Deus escolhe os fracos e despreza as coisas altivas do mundo. Assim como Moisés, que naquele momento era apenas um simples idoso fracassado, um pastor de ovelhas no deserto. Você conhece a história de Moisés? Desde que ele nasceu, criado lá num palácio, aquela coisa toda, e aquela luta toda. Por isso, a interpretação de M. Henry fala de um fracassado. E depois ele foi comissionado por Deus. Aleluia! Eu quero dizer para você esta noite que você faz parte de um povo perseguido, mas que nunca será consumido. Você lembra de Hitler? Quantas milhares de judeus tentou acabar com os judeus, não conseguiu. Essa nação nunca será consumida. E a nação de Israel espiritual, que somos nós hoje também, pela extensão do amor e a misericórdia de Deus, nunca seremos consumidos. Aleluia! Assim a sarça ardia e não se consumia. Da mesma forma que Deus tomou um arbusto insignificante e transformou em um grande milagre, assim Deus quer fazer na sua vida. Fazer na vida dessas pessoas que hoje estão sofrendo, que estão passando por um vale, que só dependem de Deus, e assim Deus o fará. Deus vai socorrer essas pessoas. Deus vai fazer acontecer na vida dessas pessoas. Aleluia! E a igreja se mantém em oração. Vamos nos manter ligados em oração ao nosso Deus, por essas pessoas, por essa nação, pela igreja que já está sendo perseguida. Moisés era um frágil arbusto, como eu, como você. Mas olha só, deixa Deus te usar. Não foge de Deus, não. Eu, quando conheci Jesus, eu falei para Jesus: Jesus, eu quero fazer a tua obra. Eu entendi a missão que Deus tinha na minha vida, para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus. E para isso tem que haver renúncia. Então, renuncie algumas coisas. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus pode transformar a sua vida e lhe dar poder para vencer. Acredite nisso.
Deus quer mudar a sua sorte. E Ele pode se manifestar como um graveto, como uma sarça ardente, como Ele quiser. Mas esteja ligado, para que você identifique esse Deus se manifestando na sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou ficando por aqui. Mas antes eu quero orar por você. Você que é um arbusto frágil, simples. Poderia ser um eucalipto, mas não, é um arbusto. E Deus vai usar você assim. Aleluia. Maravilhoso e eterno Deus. Em nome de Jesus, Senhor, neste momento eu coloco esta pessoa em tuas mãos. Para que, Senhor, tu possa usá-la como um instrumento para alcançar vidas, para abençoar vidas. Talvez essa pessoa que não entendeu o seu projeto, a sua missão, abra o entendimento agora, esta noite, para que ela possa dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque o que ela está fazendo não é tão importante como levar as boas novas a esse povo que está lá fora, sendo consumido por falta de Jesus. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Uma boa noite e até lá. Grande abraço.